Bem, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, a você que está em casa pode nos acompanhar também nesta leitura. Você também é bem-vindo, é verdade, por estar conosco nesta programação. Deus diz assim, verso 9: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. E quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu de Cefas, e eu de Cristo. Porventura está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com a sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, e aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e também loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Você pode inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos um minuto, por favor? Paizinho, uma vez mais, eu louvo o teu nome pela tua bondade, tua grandeza, teu favor, já por tua presença aqui esta noite, nesses momentos tão gostosos de louvor ao teu nome, por estar junto dessas pessoas queridas aqui, bem como com outras através da internet. Eu te louvo porque é um privilégio cooperar contigo nesse mistério. Paizinho, quero pedir a tua graça agora, o teu favor imediato, a tua bênção sem fim, a estas pessoas que me ouvem, tanto presentes quanto online. Peço o teu favor que os enriqueça e que alcance-os com a tua misericórdia, que os enfermos sejam prontamente curados, seja qual for a enfermidade, que ela não resista ao poder do nome de Jesus e à liberação da sua palavra, mas que sejam essas pessoas tocadas e curadas, porque teu nome é poderoso para fazê-lo, e nós cremos nisso. Paizinho, também quero pedir-lhe a tua bênção sobre esta palavra, afinal, lida ela foi, e eu sei que ela é suficientemente poderosa
para apenas nessa leitura concretizar o que ela veio a fazer. Mas tenho eu, Senhor, o desejo de expor algumas coisas a esta igreja referente a esse entendimento que creio que me deste. Portanto, sabes que posso apenas falar, expor esse conhecimento pouco que me deste. Mas rogo-lhe que enquanto eu falo, pois só isso posso fazer, que o teu meigo Espírito tenha liberdade de nos ensinar. Afinal, dele é essa maestria. E essa igreja é totalmente sua. E o Espírito Santo é quem a guia, portanto, que ele a ensine como quer. É o meu pedido em o nome precioso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos trabalhando já há algumas semanas dentro dessa perspectiva das cartas paulinas, intitulando uma série com o nome Cartas para um Velho Mundo. Endereçados exatamente a esse velho mundo que vivemos, que não tem nada de novo, mas já é caduco por si só, e seu contexto de vida mostra a velhice de suas ideias. E nós, como povo de Deus, referências de Deus nessa terra, instrumentos dele, cartas dele, endereçadas justamente para estas pessoas que aqui vivem. E essa escrita de Deus é através das epístolas paulinas, através dos ensinos de Jesus, através daquilo que está escrito. Ele, portanto, escreveu em nós, como papéis brancos que somos, escreveu o Senhor, através dos apóstolos, de seus líderes, de seus servos, nos conduzindo a esse privilégio de levar às pessoas o entendimento de Deus. E o grande problema, e aqui se encontra o título desta meditação desta noite, baseada nesse texto, lembrando que trabalharemos todas essas cartas paulinas, e começando exaustivamente por Coríntios. E como disse, dentro dessa perspectiva do texto lido, esta noite eu gostaria de pautar essa breve fala sobre essa indagação. Entendes tu o que lês? Ou é possível que as pessoas compreendam o que elas estão lendo em nossa vida? Sendo nós uma carta lida e escrita por Deus, endereçada às pessoas desse velho mundo, ao ler as nossas vidas, qual a leitura que elas fazem? O que elas extraem dessas escritas que nós as mostramos? Se somos cartas de Deus para esse mundo, realmente as pessoas estão nos lendo de alguma maneira e estamos transmitindo algum tipo de verdade, algum tipo de entendimento. E o que elas estão entendendo? Será que a nossa escrita está realmente plausível ao seu entendimento? Será que realmente conseguimos transferir aquilo que Deus escreveu em nós, às pessoas, através de nossa vida prática, de nossa vida diária? Portanto, a pergunta que Filipe fez ao eunuco no deserto, aquele eunuco da rainha de Candace, lá em Atos 8, ela pode ser também emprestada para nós aqui esta noite e fazermos a partir de nós mesmos, para as pessoas que conosco convivem. Entendes o que lê na minha vida? Entendes o que lê, sendo eu uma carta? Estamos conseguindo transferir essa mensagem de maneira adequada? Que fique sobre nós esse pensamento, e que ele sirva de título ou de base para o que iremos tentar compreender aqui nestes muitos versículos que lemos. Vale dizer que pela grandeza do texto, sem dúvida nenhuma, iríamos muito mais dias, palavra por palavra. Mas vamos nos ater a isso, a esse tema, e tentar concluir esse capítulo 1 nesse contexto. Eu comecei justamente pelo versículo 9, porque o apóstolo Paulo conclui o seu pensamento de saudação e também as suas palavras de ânimo e regozijo, até porque do versículo 1 até o versículo 9, a sua saudação é repleta de reconhecimento e de gratidão a Deus por aquilo que o Senhor havia derramado sobre os irmãos em Corinto. Ele está feliz, ele está eufórico, ele está agradecido pela riqueza de dons, riqueza de bênçãos, riqueza de prosperidade, riqueza de ministérios que Deus havia derramado sobre a igreja aqui nesta cidade. Entretanto, sua gratidão, sua alegria, seu gozo, contentamento, não lhe tolhe, não lhe rouba de maneira nenhuma a visão do que essa igreja precisava ser corrigida.
não tira do apóstolo Paulo de maneira nenhuma a ideia do que ele precisava ministrar. O fato de reconhecer a beleza, a grandeza, o poder, a virtude que a igreja de Corinto possuía, não tira dele de maneira nenhuma a sua graça e autoridade para apontar os possíveis erros da igreja de Corinto e corrigi-la, norteando-a para o caminho certo no Senhor. Portanto, ele termina esse tempo de exaltação e glorificação a Deus pelo que fez na igreja de Corinto com o versículo 9. E esse versículo, para mim, ele se linka com todos os outros que lemos, justamente porque o apóstolo Paulo o coloca como uma interferência, como que uma pausa de respiração e de reconhecimento. Dos versículos 1 ao 8, ele aponta com gratidão o que Deus fez e o que Deus continua fazendo dentro da igreja de Corinto, e bem como nas nossas próprias vidas, alertando-nos que esse trabalhar de Deus desde o início continua efetivo até a vinda do Senhor Jesus, como ele afirma no versículo 8, mas que também no versículo 9 ele termina essa saudação, mas ele já linka com a porta aberta para correção e orientação da seguinte maneira: ao terminar a sua saudação à igreja de Corinto e a nós todos, ele termina dizendo que Deus é quem começou a boa obra e Deus é quem há de terminar. Isto é, fiel é Deus que nos chamou para a comunhão de seu Filho, fiel é Deus que começou a trabalhar em nós desde o início, que, como expliquei desde a primeira mensagem, Deus acreditou em nós mesmo sendo nós imerecíveis. Deus decidiu investir em nós, mesmo que não tivéssemos nenhum valor diante do investimento que Ele tinha para colocar. Deus decidiu colocar em nós o seu melhor, mesmo que nós não tivéssemos dado a Ele coisa alguma, e não quiséssemos sequer dar de nós nada para Ele. Portanto, Ele começou por pronta e deliberada vontade a nos amar, a investir em nós, nos redimir, nos santificar e nos dar o privilégio de ao mesmo tempo buscarmos a santificação, tudo isso pelo projeto da deliberação do coração de Deus em nos fazer seus filhos. Logo, sendo assim, Ele começou em nós uma obra tamanha, e a fidelidade que Paulo aplica aqui é justamente na ideia de que o que Deus acreditou, Ele vai continuar acreditando até o fim. A fidelidade que ele chama a existência aqui de Deus é exatamente sobre o contexto de que Deus não muda jamais, e Ele não sofre variação mediante a nossa variação. O que Ele está a dizer é que Deus não muda de opinião ao meu respeito quando eu mudo de opinião a respeito dEle. O que Ele quer dizer é que Deus não sofre essa decadência de fé ou de credibilidade em nós quando a gente cai do nível da fé. Porque nós temos esse problema. Volta e meia, a nossa vida sofre essas variações. Tem dias, semanas, meses ou anos que a gente está com a fé latente, pulsando. Conseguimos promover muitas coisas a partir da fé dentro de nós. E essa canção que cantamos por último aqui agora, que ainda que a figueira não floresça, que é uma verdade absoluta cantada pelo profeta, entretanto, o Abacuque, quando fala disso, ele fala de uma certeza de seu coração. E essa canção aplica sobre nós mediante essa mesma certeza. Porém, nós sabemos que ela não é uma verdade absoluta. Que tem dias que a figueira não floresce mais, então o que vem é a murmuração. Tem dias que as contas estão vazias e o que vem é a preocupação e não a confiança. Tem dias que as dores vêm sobre o nosso corpo e o que vem não é a fé, não é a certeza, não é a absoluta garantia de que Deus é quem cuida de nós, mas sim vem a preocupação latente e a vontade de largar tudo. Nós somos assim. Nós sofremos variações constantes. Por mais que a gente diga minha fé é imutável, mas eu não posso dizer isso de maneira verdadeira, porque tem dias que ela é forte e tem dias que ela é fraca. Por quê? Somos humanos, somos exatamente assim. Os próprios profetas, salmistas eram assim. O que dizer de, por exemplo, um homem como o próprio Elias, que num dia ele vê o fogo descer do céu, mediante a sua oração, e consumir o holocausto que ele preparara, e lamber inclusive a água que fora cavada em volta, uma espécie de vão, e essa água fora consumida pelo fogo de Deus.
Bem, vendo tudo isso, e depois de colocar abaixo o principado de Azera e de Baal, e depois de ver o fim de toda a idolatria, ele recebe um bilhete, uma mensagem de WhatsApp da Jezabel. Foi o suficiente para a fé dele, que fez o céu se abrir e o fogo descer, ele fugir desesperado por 40 dias e 40 noites. Então eu olho, se um cara que nem o Elias sofreu isso, quem sou eu para dizer que a minha fé é imutável? Misericórdia é o que eu clamo a Deus, para que a minha fé não sofra variação. Perceba que vários outros sofreram as mesmas coisas. Falta-me tempo para falar de Abacuque, de Daniel, de próprio Davi, de Sansão, de Isaías, de Jeremias, que tem inúmeras reclamações. Falta-me tempo. E por que a Bíblia aponta, inclusive, salmistas versáteis, cheios de experiências com Deus, que escrevem salmos dolorosos, como o Salmo 77, por exemplo, onde o próprio Asaf, que ministrava todo dia na presença de Deus, ele chega a dizer: cara, eu estava numa situação tão lamentável, que os meus pés quase vacilaram, que a minha fé quase foi embora, eu quase desisti de Deus. Que significa, portanto, que somos assim. Só que Paulo enfatiza que, embora sejamos humanos a esse ponto, se você assistir às outras mensagens que já preguei nesses mesmos capítulos, ou nesse mesmo capítulo, nesses versículos anteriores, você vai entender o que eu estou a dizer. Somos homens, humanos, passíveis de erros, falíveis e de uma fé meio que montanha-russa, um dia em cima, outro dia embaixo, mas glória a Deus, que Deus é fiel, segundo diz Paulo, Ele não muda. E o que quer dizer que, se a nossa fé, ora está na montanha, ora está nos vales, Deus é tão fiel, que a Bíblia diz que Ele é Deus das montanhas, mas Ele é também Deus dos vales. Glória a Deus. Ele acompanha a nossa variação, porque Ele sabe que sem Ele a gente não caminha. Então Ele se coloca ao meu nível, Ele desce ao meu pó, para se fazer pequeno, para me ajudar a caminhar com Ele. Glória a Deus por isso. Fiel é Deus, Ele não muda. Por isso você pode acreditar nele, confiar nele plenamente. Quando cantamos, ainda que a figueira não floresça, sim, ainda que ela não floresça, se alegre em Deus, se alegre em Deus. Ainda que você não tenha pão para comer pela manhã, se alegre em Deus. Ainda que tudo termine na hora do almoço, se alegre em Deus, regozije nele, porque Ele há de suprir toda a sua necessidade para a glória dele. Fiel é Deus. Ele traz isso sobre esse contexto, reconhecendo que essa igreja recebera desse mesmo Deus fiel, e é esse mesmo Deus fiel que a conduzirá até o fim, conforme ele afirma no verso 8. Mas Paulo aqui no verso 9, não só nos chama a atenção para colocarmos o nosso elo de confiança plenamente nesse Deus fiel, imutável, ele nos diz que esse Deus fiel e imutável nos chamou para um propósito infinitamente maior. Se você olhar as mensagens anteriores, você vai ver que citei e falei bastante sobre esse contexto de como Paulo chama de igreja de Deus. E ele escreve no grego Ecclesia Toutel, com um peso de que ela pertence com exclusividade a Deus. Quando ele escreve Ecclesia Toutel, nesse capítulo, ele quer dizer que não existe outro fundador, não existe outro que estabeleceu, e não existe outro que sustenta e que governa e que a mantém em pé. Ele está a dizer que a igreja é de Deus, porque Ele fundamentou ela desde o início, Ele deu o crescimento a ela desde o início, Ele a mantém viva desde o início, e Ele a conserva ativa desde o início. Portanto, em Deus estamos seguros, somos de Deus, o tempo todo de Deus. Logo, sendo dele, Ele nos chamou por uma causa, por um propósito imensamente maior. E ele começa essa exposição, embora ele faz aqui apenas a primeira menção, e nós vamos ver as outras menções nos livros posteriores. Mas ele diz que fiel é Deus que nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo.
Se você estiver acompanhando o texto, você vai perceber que ele diz que isso é um chamado especial do divino. E isso aqui é preciso a gente compreender o significado, para entender o restante das palavras de Paulo. Se não, perceba. Quando ele diz chamados para a comunhão de Jesus, ele utiliza a palavra grega koinonia. E todos nós gostamos da palavra koinonia. É uma palavra legal, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra importante, adequada ao nosso tempo, sem dúvida. Koinonia significa comunhão na língua portuguesa. Porém, no sentido grego, a palavra koinonia ela tem um significado um pouco mais intenso e mais profundo. Koinonia significa, sim, partilhar do mesmo pão, ser do mesmo time, entrelaçar-se e tornar-se um só. É passar de dois se tornar um. Koinonia é comungar de todas as coisas. E koinonia é ter privilégios de todas as coisas. Ou seja, é ser participante por direito de todas as coisas. No grego, a palavra koinonia é exatamente esse ápice de comunhão, que os direitos se fundem, e um passa a usufruir do direito do outro, um passa a conviver com o direito do outro. Mas koinonia para a igreja não tem essa conotação, não tem esse peso, porque não compreendemos. Mas perceba por que não. Se koinonia traz essa consequência de uma comunhão plena, de um compartilhar das mesmas coisas, ele está a dizer, em primeiro lugar, que comunhão, ser chamado para comunhão com Jesus, é trazer para dentro de mim tudo aquilo que é Jesus, e levar para dentro de Jesus tudo aquilo que é o feitosa. Uau! Aí é profundo demais. Para você entender isso, eu gostaria que você voltasse comigo num texto. Vem comigo, por favor. No Evangelho de João. Não podemos deixar de lê-lo. Evangelho de João, capítulo 17. Veja a ousadia de Jesus em orar. Para mim é um dos momentos mais incríveis que Jesus deixa exposto para todos nós. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 12. Olha como disse Jesus: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para junto de ti. E isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Por eles, me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, pelos apóstolos que estavam com Jesus, mas eu rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, isto é, nós. Ele está orando por nós. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Mas eu quero mais ainda, disse Jesus. Eu quero que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, Pai, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Uau! O que Jesus está dizendo com ousadia ao Pai é: eu vou voltar para a eternidade, e eu cumpri tudo o que o Senhor pediu para mim fazer, terminei a tarefa, mas o meu pedido final é que
Assim como eu e o Senhor somos um. E se você parar para perceber essa simbiose entre Jesus e o Pai, essa unidade entre Ele e o Pai, que tudo que passa no coração do Pai passa no coração de Jesus, que tudo que o coração de Jesus pensa passa primeiro também no coração do Pai. E o mesmo acontece com o Espírito Santo, pois os três são um. Perceba de maneira muito clara que Jesus está dizendo: Pai, essa mesma comunhão, esse mesmo amor, esse mesmo afeto, essa mesma graça, esse mesmo poder, essa mesma unção que Tu colocou em mim e que eu estou em Ti, desse mesmo jeito, eu quero ter esse mesmo nível de comunhão com eles, quero ser um com eles, para que eles sejam um comigo e contigo. Meu Deus, cara. Jesus está dizendo: do mesmo jeito que nós dois comunicamos, eu quero comunicar com eles. Do mesmo jeito que eu te amo e tu me amas, eu quero que eles sintam isso e a gente os ame do mesmo modo. Que poder é esse? É esse nível de comunhão que é a palavra koinonia. E você vai entender o porquê que Jesus está dizendo isso aqui. Em consonância com o que Jesus disse, o Paulo nos diz que Deus nos chamou para isso. Perceba que o Filho fez o pedido. Jesus orou dizendo: Pai, eu quero esse nível de comunhão, uma igreja assim. Então o Pai diz: é isso que você quer? Vou responder. Vou chamá-los para essa comunhão. Vou chamar a igreja para esse nível de comunhão. Vou salvar pessoas por meio de ti para esse nível de comunhão. Uau, que coisa gloriosa. Agora perceba o que isso significa de maneira tão tangente na nossa vida. Se a palavra koinonia tem esse significado tão amplo na língua originária dela, do grego, então eu percebo que de maneira nenhuma isso vai aplicar-se na minha vida. Porque se eu fui chamado para ter comunhão com Jesus, e sou um com Ele, participante da glória dEle, a palavra koinonia diz, portanto, que por direito eu posso usufruir da riqueza com quem eu comungo, e por direito a pessoa com quem eu comungo pode usufruir da minha riqueza. Mas eu em Cristo não tenho direito algum. Não, eu não tenho direito algum de ser participante das glórias da eternidade. Não tenho direito algum de ser participante do poder do Cristo. Não tenho direito algum de desfrutar das benesses, das riquezas da glória, como disse Paulo aos Efésios. Não tenho esse direito. Porque eu redimido fui, perdoado fui, e por misericórdia eu fui enxertado na videira. Não usufruo da videira porque eu mereço, pois não é por merecimento que o céu me é ofertado, é por misericórdia. Então, como a palavra koinonia se aplica? Pela fidelidade de Deus, Ele me chama também para ser participante das riquezas da glória, não pelo direito, mas pelo privilégio. Uau! Não poderia estar, mas pela fidelidade e bondade dEle, então eu posso ser participante dessa natureza gloriosa. Essa era a hora de a gente dar glória a Deus. Entende? Perceba que nada que nós fizéssemos nos capacitaria, ou nos daria autoridade, ou nos possibilitaria ser participante da glória divina. Nada. Porque nada fizemos para merecer a salvação. Ou fizemos? Se fizemos, não é por graça, é por mérito, não é? Mas ninguém alcançou essa bondade de Deus pelo mérito, senão pela graça. E como já citei em mensagem anterior, graça e misericórdia, munida, andando de mãos dadas, justamente porque misericórdia é a bondade poderosa de Deus, de nos arrancar do lugar que nós merecíamos estar. Isso é misericórdia. Merecíamos a condenação, mas a misericórdia de Deus foi e nos tirou de lá. E graça
Graça é o poder de Deus, é a bondade de Deus, de nos colocar no lugar que não merecíamos estar. Não merecíamos estar aqui, mas a graça dele nos colocou aqui. Não merecíamos desfrutar das riquezas do Cristo, mas a graça dele nos enxertou no Cristo. Aleluia. Por isso estamos nele. E não compreendemos isso porque não observamos como a palavra se aplica. Em João 15, Jesus diz de maneira clara: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. E observe, já falei isso algumas vezes, mas não custa repetir. Como varas enxertadas nessa videira, por enxerto, toda a seiva, a vida, o feeling que está no caule dessa videira, ele vai até o mínimo ponta do galho, da vara que sou eu. Então toda a vida que está no caule do Cristo, ela vai chegar até o último milímetro da minha vida. Todo o poder do eterno vai fluir por esse pedaço de pau inútil, e que agora, por causa da vida dele, se torna útil. É por isso que, se eu estou nele, eu tenho que dar bom fruto. E se eu não der bom fruto, o galho é seco. A vida, o que ele está dizendo é que é impossível estar conectado em Jesus e não produzir bom fruto. Por que é impossível? Porque fiel é Deus. A seiva que sai do caule, que é Jesus, não está morta, continua imutável, viva, permanente, poderosa, trazendo saúde para todos. Então, se ela não produz em mim, que sou uma vara, o problema não é a seiva do Cristo, é a vara que sou eu. É por isso que ele diz: então corta-se pau seco e lança no fogo. Isso é comunhão, é ser participante da glória divina, é trazer o Cristo para dentro de mim, é fazer com que ele seja Senhor de todas as minhas virtudes e seja Senhor sobre todos os meus defeitos. Comunhão não é apenas o fato de partilhar do pão ou do vinho aqui no dia da ceia. Isso é um ritual muito bom, que devemos fazê-lo como lembrança da morte vicária do Cristo, e nos dá a oportunidade de conceituarmos essa ideia de igreja. Mas não é apenas isso. Comunhão é justamente o fato de, em Cristo, nos identificarmos com tudo dele, e tudo dele nos identificarmos com tudo dos outros. Só é possível ter comunhão uns com os outros se primeiro tiver comunhão com o Cristo. Não dá para ser diferente. E essa unção de comunhão do céu comigo, ela só é interrompida quando ela não flui de mim para com o próximo. Olha que mistério glorioso. Essa koinonia encerra em mim quando ela de mim não vai para o próximo. Ela é cortada o vínculo celestial quando essa comunhão não se estende para com o Marcos. É por isso que a ceia é comunhão com a igreja. E quando ela não se estende assim, então o céu corta comigo. Porque se eu não tenho comunhão na horizontal, eu não tenho comunhão na vertical. Isso é tão impressionante que Deus começou a estabelecer esses pilares do reino lá no Antigo Testamento, no dia em que ele deu os 10 mandamentos por meio de Moisés. Se você se lembrar de cor, talvez você poderia até gastar o tempo citá-los, mas o tempo é curto, então guarde-os na sua cabeça, está aí no seu coração. São 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, eles se referem prontamente a Deus e o seu negócio. Os 4 primeiros. E todos os outros 6 que se desdobram, refere-se ao próximo. São 4 apontando para cima e 6 apontando no horizonte. Olha como Deus estabelece. Ele entende que a comunhão com o meu próximo é tão mais importante, porque ela tem o poder de interromper a minha comunhão com o céu. Que coisa, não é? Comunhão, koinonia. É por isso que ele nos chamou para isso. É um convite para fazer parte desse universo extraordinário
de riquezas, como o apóstolo chama de as riquezas da glória de Deus. Essa comunhão que ele nos convida para viver é o primeiro pilar da verdadeira ideia de ser igreja. A verdadeira ideia de sermos o reino de Deus. Se não percebam, certa feita, lá em Mateus 16, Jesus chega aos discípulos e pergunta para eles assim: escuta, o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Você se lembra desse texto? É uma questão de identidade. Jesus quer definir a identidade que as pessoas têm acerca dele, embora eles já soubessem quem ele era. Então eles lhes dão respostas variadas. És tu o profeta? Chegaram a comparar Jesus com Jeremias, nada a ver. Os caras não conheciam nada de Jeremias, não é possível. Jeremias era melancólico, chorão, resmungão, sabe? Era aquele cara para baixo, azarão. Era o cara que você não ia querer andar com ele. Não ia querer, porque ele era o cara que tudo para ele era negativo. É o perfil dele. E ele era o profeta certo para aquela ocasião. Só ele entendia a dor de Deus naquele momento. Então precisava de um Jeremias. Mas nada a ver com Jesus, irmão. A personalidade de Jeremias é completamente oposta à personalidade de Jesus. E os caras disseram: és tu Jeremias? Ou um dos profetas? Ou João Batista que ressuscitou? Então Jesus diz: ok, o povo está perdido. Então, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí você se lembra que o Pedro foi o primeiro a levantar-se em um tom empolgado, disse: eu respondo. E respondeu. Sabe aquele aluno da escola que fica assim: eu. Pedro. E ele diz: tu és o Cristo. Quando ele responde isso, Jesus diz a ele de maneira clara: oh, isso mesmo. E sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E ele rebate dizendo: isso não saiu de você, Pedro. Você não viu no livro da 4ª série. Você não escutou isso de alguém. Foi o Pai que balbuciou isso ao seu coração, e ele respondeu através de você. Tão real que o Pai respondeu através dele, que quando Pedro responde, o verdadeiro Pedro, o eu, Jesus diz: sai de mim, Satanás. Porque quando Pedro, o eu aparece, Jesus diz: você não sabe o que você está dizendo, cai fora, para trás de mim. Mas quando ele permite que esse ser ouvir o que Deus tem a dizer, e ele responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, Rei ungido. O que ele está a dizer é isso: Rei ungido, o Messias, o ungido. O que é que ele está a dizer? E é sobre essa declaração de Pedro que Jesus disse que edificaria a igreja, sobre um rei ungido. A igreja não é edificada sobre fundamentos humanos. A igreja foi edificada sobre a declaração de Pedro: tu és o rei ungido. É sobre essa declaração que ele fundamenta a igreja. Por quê? Entenda isso. E é justamente aqui que o Paulo dá o primeiro pilar dentro do seu conceito de igreja ou de eclesia. Para você entender isso de maneira clara e rápida, a palavra eclesia não significa igreja religiosa como nós pensamos. Não tem nada a ver. Eclesia não é isso aqui. Quando a gente fala de igreja, o que vem na nossa cabeça? Não vem um templo com geralmente uma torre assim, uma cruz lá em cima? É na verdade. Toda vez que você fecha o olho, pensa numa igreja. Não, você não pensa numa igreja nesse formato da Boas Novas. O que vem é uma igreja com uma torre assim, uma cruz lá em cima. E uma luzinha acesa, um sininho, pim, pim, pim. É na verdade. É assim que a gente pensa como igreja, não é? Mas a eclesia não é isso. Não é essa ideia expressada por Jesus. E quer saber? É a primeira vez que aparece a palavra eclesia, foi por Jesus. Foi ele que citou. Só que não é uma palavra que Jesus inventou. Não. Sabe quando essa palavra foi inventada? 440 anos antes de Cristo, por um certo homem chamado Heródoto. Esse cara é quem deu a ideia de eclesia, nominando quem? Senado. Político. Que coisa mais estranha. Ele disse que eclesia eram os senadores
de Roma. Os que apoiavam o início do Império Romano, os homens que representavam o povo. E como que era o Senado? Era um grupo, na época de 84 homens dentro do governo, que iniciou assim, que eles tiravam de dentro da comunidade. Gente importante, gente de renome, gente que tinha tarimba, gente que era estudado, coisa grande assim. Tirava aqueles caras do meio do povo e trazia eles para junto do rei. Separaram tantos homens para viver junto ao rei. Por isso a eclesia, separado do povo, tirado do povo. Qual era a ideia de uma eclesia? Bem, a ideia de uma eclesia, primeiro, era para comungar com o rei, participar dos manjares do rei, desfrutar das riquezas do rei, ter os benefícios da realeza. Para quê? Para compreender o coração do rei, para entender o que o rei pensava, para vislumbrar como ele queria viver em comunidade. A ideia de senadores naquele tempo, de eclesia, eram homens que fossem tirados do povo e pudessem ter comunhão com o rei e levar essa mesma comunhão para com o povo. Era essa a ideia. Portanto, o primeiro pilar do reino para uma igreja, o primeiro fundamento na ideia de Jesus para uma igreja é isso, é comunhão. É conhecer o coração do rei, conhecer o que ele pensa, conhecer o que ele quer, conhecer o que ele fala e levar esse conhecimento para o povo. O segundo conceito, você vai ver isso um pouco mais à frente, de eclesia, era convivendo com o rei. Precisava esses senadores entenderem de maneira clássica a forma de vida do rei, o status quo, ou o modus vivendi do rei, isto é, a cultura do rei. Não o quanto ele conhecia de ciência, matemática, coisa parecida, mas o que ele pensava do seu jeito de viver, o seu conjunto ético de viver. A sua cultura era representada por suas leis, seus costumes, seus valores, seus princípios. E conhecendo isso, deveria levar isso ao povo. E terceiro conceito de uma eclesia era compreender o governo do rei e levar esse governo às pessoas. Esse era o papel do Senado, entende? Era esse elo. E quando Jesus diz: eu vou estabelecer uma eclesia, ele está com essa ideia de um reino. Ele está dizendo: eu vou trazer um povo para perto de mim que conheça meu coração, que sinta o que eu sinto, que ame como eu ame, que deseje viver como eu vivo, que coloque o valor, as pessoas em valor mais do que as coisas, que priorize o amor ao próximo mais do que o amor às coisas terrenas, que deseje conviver de acordo com o que eu desejo. Ele diz: eu vou fazer uma eclesia que conheça a minha cultura, conheça os meus valores. E quais são, Jesus? Bem, ame o teu próximo como a ti mesmo, abençoe ao invés de amaldiçoar, tenha sempre uma palavra correta, sim, sim, não, não, viva de maneira honesta, justa. Esse é os valores do reino, é o modo de viver do reino. E em terceiro, Jesus diz: eu vou fazer uma eclesia que queira estabelecer o meu governo, que queira trazer o meu reino para essa terra, que queira trazer as glórias do meu reino para onde eles vivem. Por isso ele orou dizendo: Pai, eu não peço que os tires do mundo, porque se o Senhor tirar eles do mundo, o meu reino não vai ser estabelecido lá. Entende? E a gente fica dizendo: Deus, eu quero ir embora para o céu logo. E ele está dizendo: mas você ainda não terminou a tarefa, você ainda não mostrou a minha glória para o mundo, a sua carta ainda não foi totalmente lida. É isso que significa igreja. Igreja que vive o reino de Deus trabalha apenas sobre esses três princípios: o coração do rei em comunhão com ele, a mente de Deus, seus valores, suas ideias, e o seu governo, que é o seu espírito sobre nós. Tão simples assim.
Paulo nos dá essa visão tão ampla, mas embora de maneira tão simples, apenas nesse contexto. Deus os chamou para isso. Uau, Deus me chamou, portanto, para estabelecer o seu reino aqui. Deus nos chamou, portanto, para sermos ícones de comunhão com Ele lá onde você trabalha. Eu gosto de pensar sobre isso, até porque vos ensinei há pouco tempo sobre isso. Esse nível de comunhão é justamente o fato de caminharmos, e à medida que caminhamos, é como se o céu nos seguisse. Se mantivermos esse nível de comunhão, do qual Paulo diz que Deus nos chamou para tê-lo, então agora, onde eu estou, tem uma janela do céu aberta sobre mim. Onde você está, tem uma janela aberta do céu sobre você. Então quando a gente se une no coletivo para louvar a Deus, não fica uma janela aberta, abre-se uma clareira inteira. É por isso que é muito mais fácil obter a glória do Pai quando está no coletivo. É singular a coisa. Então perceba que a ideia de Deus é que se eu estou em comunhão com o seu Filho, onde eu estiver, seja na padaria, no trabalho, onde for, o céu precisa estar lá. O reino tem que me acompanhar lá, você entende? E se o reino me acompanha lá, as trevas não podem habitar mais lá. Portanto, a minha casa não pode ser um antro de demônios, ela tem que ser um palácio do rei. Quando eu entendo isso, tudo fica muito mais fácil. Quando eu entendo que eu sou chamado para esse nível de comunhão, para conhecer os seus pensamentos, e conhecer a sua cultura, e aplicá-la através do seu governo aqui, bem, tudo fica mais fácil. Até as perguntas que eu não sei responder fica mais fácil. Quando perguntarem a você sobre essas coisas que o mundo aprova, seja ideologia de gênero, seja democracia, ou sei lá o que seja, até porque democracia não é nada de Deus. Deus é teocracia, é quando Ele está no governo. Nós vivemos sobre uma ideia grega, é um domínio grego de nossa cultura, e que já fazem milênios que é assim. Então perceba como eu respondo a esse mundo cheio de perguntas. Não é o meu pensamento. O maior erro nosso é quando a gente diz: olha, eu penso assim. Tudo errado, porque eu não tenho pensamento mais. O meu pensamento agora está em comunhão com Ele. Eu submeti a Ele por completo. Então não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Então o meu pensamento agora é o pensamento dEle. Não é o que eu penso. Deus pensa assim. O rei pensa assim. Não, eu quero saber o que você pensa. Não, o meu pensamento é o dele. O que ele pensa é o que eu devo pensar. Mas você não tem opinião própria? Já tive. Mas do momento em que eu decidi viver para o reino tem opinião sobre mim. É assim que funciona. Então você sai de toda e qualquer enrascada. Você não vai ficar batendo boca com quem quer discutir divórcio, aborto com você, porque você não tem mais ideia sobre isso. O rei já tem a ideia definida. Ele não precisa discutir, ele não precisa criar novo conceito, já está definido há milênios. É o que ele pensa e acabou. Por isso Paulo diz: ele é fiel, ele é imutável, ele não vai mudar a maneira de pensar. Sabe, isso é tão legal, e eu quero sair desse versículo, mas eu não estou conseguindo, viu? Peço perdão, desde já, porque o tempo acabou. Mas isso é tão maravilhoso, tão empolgante, que Deus é tão fiel e nos chamou para esse nível de comunhão, que do momento em que estamos nele, nada muda. Então se chegar alguém em Deus e dizer: Deus, eu preciso te contar um negócio. Sabe aquele cara que você chama teu filho, fulano de tal, assim, assim, e Deus disse assim: o senhor não sabe o que ele anda fazendo, olha, é assim, o senhor não conhece ele não? Como diz o pastor André Valadão, o senhor não sabe, não é crente não. Senhor, ele é assim, assim, assado, tal, tal, tal. E Deus simplesmente vai dizer: beleza, valeu. Não vai mudar nada, porque nenhuma opinião de terceiro vai fazer mudar o pensamento de Deus ao nosso respeito. Um pensamento que Ele já formulou dentro dEle mesmo. E o pensamento que Ele formulou acerca de nós não foi feito baseado na opinião dos outros. Ou você acha que quando Ele foi salvar você, Ele foi lá no seu bairro e andou de porta em porta perguntando: escuta, o que você acha do Beltrano? Aquele cara que mora ali naquela casa ali, o que você acha dele? Para o teu vizinho que não gosta de ti, teu vizinho ia dizer: não, aquele é tranqueira e tal, não vale nada. Deus ia dizer: é verdade, eu vou repensar o que eu ia fazer com ele.
Mas a opinião de Deus ao nosso respeito é fundamentada e formada pelo que Ele mesmo sente e não pelo que Ele escuta. Essa era outra hora para dar glória a Deus. Vou ter que arrumar um sininho. Os irmãos em casa, pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Perceba que isso é tão maravilhoso, porque eu posso descansar nele. E se acaso eu mudar de opinião acerca de Deus, Marcos, Deus não vai mudar de opinião a meu respeito. Eu vou para a miséria, mas Ele vai continuar pensando o que Ele pensava de mim. Ele não é influenciado pelo YouTube ou pela internet, ou pelo que os checadores dizem. Deus não sofre influência. Não. Antes que o mundo existisse, Ele te fez. E porque Ele te fez antes que o mundo existisse, Ele já sabe a tua história do começo ao fim. E nos dá liberdade de viver o que Ele escreveu ou o que Ele não escreveu. E gosto de pensar sobre isso, sobre a ideia, mediante a ideia que o Davi deixou esboçada para nós. Afinal de contas, no Salmo 139 ele diz: Deus escreveu todos os meus dias sem que nenhum deles tivesse havido ainda no seu livro na eternidade. Estão escritos. Se é verdade o que Davi está dizendo, eu quero crer que é verdade, senão o Espírito Santo não tinha deixado ali esse texto. Se Deus escreveu toda a minha história e os meus dias na eternidade, sem que nenhum deles tivesse escrito ainda, ou havido ainda, por que é que muita coisa dá errado na minha vida? Deus não é fiel? Ele não escreveu isso e Ele não vai ser fiel mediante o que Ele escreveu? Por que é que muita coisa dá errado? Deus escreveu coisa errada na minha história? Ele escreveu que eu tropeço numa pedra e quebro meu dedão? Não, Ele escreveu certo. Mas há dados momentos que eu digo: Deus, eu não quero essa folha que Tu escreveu, eu vou escrever minha própria história. É aqui que está o meu problema. Tudo que dá errado na minha vida são as coisas que eu decidi escrever. E se tem uma coisa motivacional que a gente escuta diariamente, ano após ano, é exatamente isso: escreva a sua própria história. Seja dono da sua história. É ou não é verdade? Seja o autor da sua própria história. É por isso que tudo dá errado nessa vida. Porque eu não sei escrever. Se eu soubesse escrever, as pessoas entendiam o que a minha vida estava dizendo. Eu não sei escrever nem o ABCD, quanto mais um livro todo. Então eu prefiro viver tudo aquilo que Deus escreveu para mim. Que até enquanto eu estava tentando viver a minha própria vida, escrevendo meus próprios roteiros, sabe, nada me trazia paz. Nada dava certo na minha vida. Nada provocava a alegria de viver. Mas no dia em que eu encontrei Jesus, eu decidi jogar o papel, o lápis e a borracha fora e viver exatamente aquilo que Ele já escreveu para mim, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe. E por essa causa, até as coisas que eu ainda insisto nas minhas decisões erradas e que acabo tropeçando, então Ele se utiliza delas para me ensinar a voltar para o seu próprio livro. Pois não há nada que Deus queira mais do que ver nós todos bem. Não há nada mais que Ele queira. Por isso eu posso dizer, Ele é fiel. Tem uma canção do irmão Delino Massal que diz: fiel é Deus, Ele não muda, não tarda, não falhará. Fiel é Deus. Fique em pé. Tira a caixa. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não deixe que as placas que anunciam buracos da pista deixem o seu coração angustiado. Não permita que as notícias esvoaçantes e turbulentas que chegam nas tuas redes te deixem desesperado em relação ao amanhã.
Por quê, pastor? Porque fiel é Deus. Ele não tardará. Ele não falhará. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei a quem o Espírito Santo está se dirigindo esta noite, mas Ele quer que você entenda: Deus não te deixou, não te abandonou, não te largou por um minuto. Agora é que Ele está perto de você. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel não é pego despercebido. Não é. Ele é o teu guarda fiel. Ele é o teu escudo seguro. Ele é o teu castelo forte. Ele é o teu refúgio secreto. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a mão que te sustenta. Ele é o pai que te acolhe. Ele é o amigo que te ajuda. Ele é o intercessor que nunca esquece. Ele é o Senhor sobre a tua vida. Ele é o ajudador nas horas difíceis. Ele é o consolador na hora das lágrimas. Ele é o que te alegra na hora da tristeza. Ele é o conforto no meio da dor. Ele é a mão que te levanta. Ele é a força que te coloca em pé. Ele é aquele que não te esquece. Fiel é Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não é hora de desistir. Não é hora de jogar toalha. Não é hora de achar que está sozinho. Não é hora de achar que Ele te abandonou. Não é hora de achar que não tem mais jeito para a sua vida. Ao contrário, o novo de Deus começa hoje. O novo começa agora. O tempo de Deus abençoar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de sorrir chegou. O tempo de glorificar as vitórias de Deus na sua vida chegou. Sim, é um tempo de refrigério de Deus para você. Oh, aleluia. Eu quero orar por você agora. Ah, Senhor. Mas onde você estiver, se o teu coração sinaliza isso, tua alma espera isso, e você quer um encontro com Deus agora, quer reconectar-se com Ele agora, sabendo que Ele é o Deus dos vales, como é o Deus dos montes. Mesmo que tu saibas que tem sido infiel, Ele permanece fiel. E se tu quiseres reconectar com Ele agora, onde você estiver, em qualquer lugar desse Brasil todo, agora mesmo é o momento certo. Tanto quanto aqueles que estão aqui nesse templo, quanto você que está em casa. E quem sabe agora você entende e diga: eu não quero mais andar segundo os meus próprios escritos. Eu não quero mais escrever a minha própria carta. Eu quero viver o que Deus escreveu. Então agora é hora de renunciar a si mesmo e receber a Jesus como seu Senhor, e ter Ele como seu Salvador, e deixar Ele guiar a sua vida. Volte para Jesus agora. Entregue teu coração a Jesus agora, onde você estiver. E eu te peço a todos os que estão aqui, orem comigo. Mas aqueles que aqui ou em casa ou onde estiver, nesse exato momento queira entregar seu coração a Jesus, é hora de orar a Ele e dizer: Senhor, me perdoe e me recebe como filho. Eu me arrependo dos meus pecados e perdoa eles agora, e me recebe como seu filho.
Basta essa oração e o Senhor te receberá. Mas você precisa orar, você precisa dizer. É um gesto que é identificado na eternidade pela sua voz. Então ore comigo agora. Feche seus olhos, queridos. Todos vocês. Paizinho querido, eu me uno a essas pessoas em oração. Eu me uno a elas, Paizinho, em primeiro lugar, para dizer que eu entendi, Senhor, que nós entendemos que Tu és fiel, que Tu não nos abandona, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor nos guarda. Nós entendemos, Senhor, que somos a Tua igreja, que fomos chamados para essa comunhão. Nós entendemos, Senhor, e por isso te agradeço. Nós entendemos que Tu és fiel. Oh, aleluia! E que ainda que pareça, Pai, que a gente não vai ter o amanhã, e ainda que pareça que a tempestade não terá fim, certamente em Ti um novo dia há de amanhecer, certamente em Ti um raio de esperança há de brotar, certamente em Ti, Senhor, saberei que mesmo que a figueira esteja seca e não haja mais fruto da videira, eu vou sair daqui olhando para frente, sabendo que o Senhor é o meu sustento, que o Senhor é a minha rocha de fortaleza, que o Senhor é quem nos dará a vitória no tempo oportuno. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja que hoje ora, abençoe a Tua igreja que entende a Tua palavra, e da mesma sorte, abençoe aqueles, Paizinho, que estão voltando a Ti agora, que estão reconhecendo a Jesus como Salvador, que estão Te recebendo em seus corações. Perdoa-lhes os pecados e escreve o nome deles no livro da vida, e que o Teu meigo Espírito Santo habite dentro deles. Paizinho, eu lhe peço, guarda-os de todo mal, livra-os do tentador e ajude-os a vencer todo dia. Pai, abençoe a Tua igreja, para que ela entenda o Teu propósito. E o meu pedido final, Senhor, é que o Teu reino venha sobre nós, nessa comunhão que temos com Teu Filho, que o Teu reino venha em cada casa representada aqui, que o Teu reino venha sobre cada família, que o Teu reino venha sobre cada negócio, que o Teu reino venha sobre cada conta bancária, que o Teu reino venha sobre esse corpo febril, que o Teu reino venha sobre nós, para que vivamos as glórias da Tua eternidade. Paizinho, eu peço a Tua bênção, crendo que já recebemos, e Te louvando pelo que iremos receber, Te glorificando pela vida que nos destes, e pela comunhão que em Ti temos. Eu peço a Ti agora, e assim eu oro, agradecido, e Te louvo, em o nome precioso de Jesus o Cristo, que vive em nós para toda a eternidade. Obrigado, meu Senhor, e que o Teu grande amor, que a Tua meiga comunhão, e que o precioso Espírito Santo esteja com todo aquele que em Ti espera e em Ti crê. Assim seja, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Oh, aleluia, aleluia. Ao terminar essa reunião agora, diga para quem está pertinho de você: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor estenda o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor estenda o seu rosto sobre ti e ilumine os seus passos, e abençoe o teu caminho, e fortaleça a sua vida, e que seus dias sejam abençoados no reino de Deus. Assim seja. Oh, aplauda Jesus se você puder. Louve, filhinha.